Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar das razões do colapso da União Soviética. Como todos sabem, a União Soviética foi entre 1922 e 1991 um superestado multiétnico que foi protagonista de grandes acontecimentos que marcaram o século XX, como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. No entanto, em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renunciou formalmente ao cargo de presidente da União Soviética. No dia seguinte, 26 de dezembro, o parlamento do país reconheceu formalmente a independência de 15 novos estados, encerrando assim a existência do país. Mas antes de eu contar alguns motivos que levaram ao colapso de uma superpotência como a União Soviética, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições, as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. Desde já, eu conto com a sua ajuda. Gorbachev havia chegado ao poder em 1985 aos 54 anos. Ele iniciou uma série de reformas para dar um novo fôlego ao país, que estava estagnado economicamente. Muitos argumentam que as reformas implementadas por Gorbachev, conhecidas como perestroika, que significa reconstrução e restauração, e glasnost, abertura e liberdade de expressão, provocaram o fim do bloco soviético. Outros dizem que não havia salvação para a União Soviética, dada a sua estrutura altamente rígida e burocrática. A política da glasnost de Gorbachev visava permitir uma maior liberdade de expressão em um país que passou décadas sob um regime opressor, pouco transparente, onde as pessoas tinham muito medo de dizer o que pensavam, questionar o governo ou reclamar. Gorbachev, então, abriu arquivos históricos que mostravam a verdadeira escala de repressão e terror da era de Joseph Stalin, que foi líder soviético entre 1924 e 1953, e resultou na morte de milhões de pessoas através de terríveis perseguições. Ele encorajou então um debate sobre o futuro da União Soviética e suas estruturas de poder, sobre como elas deveriam ser reformadas para o país enfim seguir em frente. Mas, ao invés de apenas ajustar esta nova política à ideia soviética, estas revelações levaram muitos soviéticos a acreditar que o sistema governado pelo Partido Comunista, onde todos os funcionários do alto escalão do governo eram nomeados ou eleitos por meio de eleições não contestadas, era um sistema ineficaz, repressivo e totalmente aberto à corrupção. Isto fez com que o sentimento nacionalista crescesse em toda a União Soviética, à medida que as pessoas nas repúblicas fora da Rússia, como por exemplo na Ucrânia, descobriram sobre opressões do passado. O governo de Gorbachev então tentou às pressas introduzir alguns elementos de liberdade e justiça no processo eleitoral, mas já era tarde demais. Vale lembrar que a União Soviética era um estado multinacional, sucessor do Império Russo, consistia em 15 repúblicas, cada uma na prática como nações irmãs, teriam os mesmos direitos, mas na realidade a Rússia era de longe a maior e mais poderosa, e a sua língua e a sua cultura se sobrepunham às demais. Como eu referi anteriormente, a glasnost alertou muitas pessoas em outras repúblicas sobre a opressão étnica do passado, incluindo a fome da Ucrânia na década de 1930, a aquisição dos países bálticos e da Ucrânia Ocidental sob o pacto de amizade entre nazistas e soviéticos, além das deportações forçadas de vários grupos étnicos durante a Segunda Guerra Mundial. Esses e muitos outros eventos trouxeram um surto de nacionalismo e demandas por liberdade do bloco. Sendo assim, a ideia da União Soviética como uma grande família feliz foi inevitavelmente minada, e as tentativas precipitadas de reforma, oferecendo mais autonomia às repúblicas, foram vistas como despreparadas e atrasadas. Gorbachev imaginava que expor verdade sobre o passado recente soviético daria mais credibilidade ao regime. No entanto, como vimos, o efeito foi totalmente ao contrário, e isso contribuiu grandemente para o colapso soviético.
Mas, obviamente, não foi só isso, porque durante anos o povo soviético foi informado de que o Ocidente estava apodrecendo e que seu povo estava sofrendo com a pobreza e outras mazelas sob governos capitalistas. Esta ideia, oriunda da intensa propaganda soviética, foi cada vez mais questionada a partir do final dos anos 80, quando as viagens ao exterior e o contato direto com estrangeiros aumentaram. Os cidadãos soviéticos puderam ver em que em muitos outros países, por exemplo, a Alemanha Ocidental, havia um padrão de vida melhor, com mais liberdade individual, uma notória diferença no que se refere no bem-estar social. A população também conseguiu enxergar tudo que as suas autoridades tentaram esconder durante anos, com a proibição de viagens internacionais, de estações de rádio estrangeiras, qualquer literatura e filme estrangeiros. Gorbachev teve seus méritos por encerrar a Guerra Fria e impedir a ameaça de um confronto nuclear, ao melhorar as relações do gigante euroasiático com o Ocidente. Gorbachev tornou-se mais popular no exterior, enquanto enfrentava críticas em cima de críticas internamente. Muitos entendem que, apesar das reformas desastradas e pelo derretimento da credibilidade do meio político, o que mais contribuiu para o colapso soviético foi a economia. Por exemplo, na União Soviética, o Estado decidia quanto iria produzir em cada setor. Por exemplo, quantos carros seriam produzidos. Também decidia o quanto desses produtos cada cidadão precisava e quanto deveria custar. Na teoria, esse sistema seria eficiente e justo, mas na realidade o resultado foi bem diferente. A oferta sempre ficou atrás da procura e o dinheiro não rendia na mão do cidadão. Muitos soviéticos não conseguiam comprar itens básicos, porque nunca havia dinheiro suficiente. Para comprar um carro era necessário ficar anos em lista de espera. Para comprar um casaco ou um par de botas de inverno, muitas vezes era preciso ficar por horas na frente de lojas. Na União Soviética as pessoas não falavam em comprar algo, mas sim em conseguir algo. O que piorou a situação econômica do país foram os gastos com exploração espacial e a corrida armamentista totalmente desenfreada entre a União Soviética e os Estados Unidos, que começou no final da década de 1950. A União Soviética, como todos sabem, foi o primeiro país do mundo a colocar um homem no espaço e possuía um arsenal de armas nucleares e mísseis balísticos de última geração. Mas tudo isso custou muito caro ao país. A União Soviética dependia de seus recursos naturais, como petróleo e gás, para pagar estas corridas. Mas, no início da década de 80, os preços do petróleo no mundo despencaram, atingindo severamente a economia já debilitada do bloco. A política da perestroika de Gorbachev introduziu assim alguns princípios de mercado, mas a gigantesca e intrincada economia soviética era pesada demais para ser reformada de maneira rápida. Os bens de consumo permaneceram escassos. A inflação então disparou no país. Em 1990, as autoridades introduziram uma reforma monetária que eliminou as poupanças, afetando milhões de cidadãos soviéticos. E a frustração com o governo, que já era grande, cresceu ainda mais. Gorbachev sabia que era necessária uma mudança radical para impedir uma maior deterioração da economia soviética e do regime também em si. Porém, muitos apontam uma falta de contundência na sua visão de como conseguir esse objetivo. Com o fim da Guerra Fria, ele se tornou uma espécie de herói no mundo ocidental, mas em casa foi criticado por reformadores que achavam ele tímido em suas iniciativas. Também virou alvo da ala conservadora do Partido Comunista, que o acusavam de ir longe demais. O resultado de tudo isso é que ele desagradou tanto os reformadores quanto a ala conservadora. Os conservadores do regime lançaram um golpe de Estado fracassado em agosto de 1991 para tentar remover Gorbachev do poder. Em vez de salvar a União Soviética, a tentativa fracassada acelerou mais o seu fim. Menos de 3 dias depois, os líderes do golpe de Estado fracassado tentaram fugir do país e Gorbachev voltou ao poder,
mas por um breve período de tempo. Boris Yeltsin na Rússia e outros líderes locais no restante da União Soviética tornaram-se assim protagonistas, e nos meses seguintes muitas das repúblicas realizaram seus referendos de independência. E em dezembro, o destino final da União Soviética foi selado. Nascia assim novos estados como a Ucrânia e a Federação Russa, economicamente em frangalhos e politicamente instáveis. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.